Olá, boa tarde, professoras, boa tarde, professores. A gente inicia agora, então, enfim, as oficinas do projeto Leio-E. O projeto Leio-E é a nossa formação continuada pensada especificamente para as questões relativas às leis 10.639 e 11.645. Esse projeto, então, conta com o apoio do Ministério Público do Estado de Sergipe, conta também com o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Sergipe e com uma série, de organizações do movimento social, mas também grupos de arte, coletivos de cultura, de juventude, enfim. E essas parcerias aqui tanto nos encantam, né? Hoje, então, gente, a gente começa as oficinas, né? Para variar, eu comecei sem me apresentar. Oi, eu sou Maíra Helena, sou coordenadora aqui de Políticas Educacionais para a Diversidade da Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto, então, o ILEIUE, é uma propositura daqui, da coordenadoria. Antes que me perguntem também, Maíra, o que é que significa ILEIUE? ILEIUE significa justamente escola, tá? No idioma iorubá. Então, a gente pegou esse termo tão bonito e trouxe para cá, para o nosso projeto. Hoje, dia 18, realizamos, então, as primeiras oficinas. As oficinas foram pensadas especificamente para cada público. Como assim, Maíra? Bem, como é que a gente estruturou essa ideia do ILEIUE agora online, né? Presencial, 2019, foi aquela fechação no Ministério Público, né? Só que agora a gente não está podendo fazer presencial. Vamos para o modo online em 2021. No entanto, eu não sei se vocês lembram que lá em 2019 a gente ofertou o ILEIUE só para os anos finais. E isso gerou uma demanda muito grande, né? No que diz respeito também aos anos iniciais e à própria educação infantil. Então, o ILEIUE 2021 já vem com salas específicas. As oficinas foram pensadas com uma sala especificamente para os professores da educação infantil, uma outra sala para os professores de anos finais e uma outra sala, todas elas no Google Meet, né, para os professores de anos finais. Os facilitadores, portanto, também são facilitadores específicos para cada público, né? E foram pensados e trazidos com muito carinho para abrilhantar essa experiência de todos os nossos professores. Bem, na educação infantil nós temos a professora Maria Lia Batista Lima, né, da UFES, do NEABI. Nós temos também eu, que vou estar acompanhando de pertinho essas oficinas da educação infantil. E hoje nós teremos a participação luxuosa de Dani, professora na Muçulca, militante, uma coisa linda de experiências, então, que ela vem compartilhar conosco. Também uma profissional aqui da Coordenadoria de Educação Infantil, Coraci, né, Schroeder, que eu não sei dizer o nome dela, ou a professora Diana Vitorino, vem sempre acompanhando as nossas oficinas, tá? Já nos anos iniciais, nós vamos ter Bruno Santana, professor, mas também a professora Suzana Macedo, desenvolvendo essas oficinas, acompanhando, então, os professores nos anos iniciais. Anos finais, ficaremos, então, com o professor João Mozart e com a professora Sandra Leite, já conhecida na rede, por conta da sua experiência com um projeto belíssimo, né? Que é o projeto Negritude. Então, nós pensamos esses facilitadores, trazendo pratas da nossa casa mesmo, né? E trazendo essas experiências, mesclando com outros tantos facilitadores e conhecimentos que podem vir somados, então. Bem, as 3 salas estão abertas hoje. No próximo mês teremos um novo encontro e será assim um encontro por mês. Antes que os facilitadores, né, façam as suas provocações e montem as discussões nas salas, nós vamos ter, então, as mesas redondas. As mesas redondas são transmitidas, então, em todas as salas do ILEIUE. A mesa redonda de hoje, então, se chama Africanos, Afro-Brasileiros e Povos Originários. E a nossa intenção vai ser justamente discutir como esses povos são abordados na educação básica, né, em nosso país. Para isso, nós convidamos
o professor José Genivaldo Martires, que é professor do Colégio de Aplicação, né, da Universidade Federal de Sergipe, é doutor também, salvo engano, em educação, né, professor? Doutor em educação. Nós temos também o professor Luiz Bezerra, que é professor da educação básica, é doutorando agora em sociologia também pela UFES, e eu que, enfim, falarei sobre a nossa experiência com o projeto Lápis de Cor aqui na Rede Municipal de Ensino. Cada um, né, dos participantes na mesa redonda tem 20 minutinhos, e essa mesa redonda, então, vai dar o ensejo para que as novas discussões sejam tratadas nas oficinas a partir dos próprios facilitadores. Bem, eu proponho a gente já chamar, então, o professor José Genivaldo, diante do atrasinho que a gente teve. Olha ele aí, o bonito. Corra linda! Vamos, então, para a fala do professor Genivaldo, que veio todo empolgado. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade em participar aqui conosco. Vai lá, fique à vontade, que agora a bola é tua. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu participei, eu acho que 2 módulos, né, da forma presencial, lá na chiqueza do Ministério Público, ambiente chique, né? E voltando agora nesse formato online, remoto, né? Que tanto atormenta a vida dos professores, como eu, né? Eu estou na ativa na educação básica, eu ensino no colégio de aplicação, como a Maria falou, com turmas do ensino fundamental maior e do ensino médio. Então, esse dilema de aulas remotas, eu também estou sobrevivendo. Gostaria de ser solidário com as famílias de vítimas, né, nesse Brasil da Covid, e solidário aos protestos da maioria da população, desse desgoverno, que nós não temos um plano eficaz para o combate e vacinação da população aqui. E isso interfere, logicamente, no ambiente escolar, interfere nas nossas vidas diariamente. Vamos iniciar a temática que eu planejei para trabalhar com vocês, já visto que nós estamos num processo de formação continuada de professores. Então, a minha fala enquanto professor de história, enquanto um especialista na área da educação, enquanto membro de um terreiro de candomblé também, eu venho discutir com vocês um pouco sobre a visão ou a versão que os livros trazem dos africanos, afrodescendentes e povos originários, que a gente costuma chamar dos índios, né? Os primeiros habitantes das nossas terras, das terras brasileiras. Como é que isso é posto, como é que isso é visualizado nos livros didáticos? Então, primeiramente, eu queria dizer que chamado PNLD, né? Inclusive, eu já participei como avaliador do PNLD, eu acho que no último PNLD do governo Temer, a Universidade Federal de Sergipe, era a universidade que tinha vencido a licitação para fazer todo o processo avaliativo do PNLD, em História, nesse caso foi em História, e que reunia vários especialistas do Brasil inteiro para fazer essa avaliação. O maior programa editorial do mundo, por isso que muita gente fica de olho nesse programa, que é muito dinheiro. Para as editoras é um dinheiro muito certo, porque o governo repassa essas verbas. E esse PNLD, ele é, como é que se diz? Ele é regido por um edital, por uma portaria, por um edital. E no edital tem dizendo lá todos os critérios que devem ser avaliados no livro. No caso, que eu vou falar agora, de um livro de história. Então, dentre os critérios elencados para avaliação dos livros didáticos em história, existe lá os critérios que tem que ser observado se os livros estão trabalhando com as leis que falam sobre cultura, história africana e afro-brasileira, de acordo com a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Então, essas duas
leis que regem todo o processo, digamos assim, curricular na educação brasileira, na inserção do universo cultural, religioso, social das comunidades africanas, afro-brasileiras e indígenas no Brasil. Então, esse é um critério posto e os avaliadores, na análise às cegas que eles fazem dos livros, eles devem observar se aquele livro, se aquele material didático contempla a lei posta. Ok. Em seguida, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional dos Curriculares, né? Ora, essa base nacional, ela foi criada, um movimento que já vem há anos, né? Com várias participações, várias costuras, vários agentes trabalhando nessa base, e nós vamos encontrar na base curricular nacional, em História, já nas séries iniciais, cuja finalidade é da rede municipal, né? Esse público que estamos aqui, já aponta alguns elementos desse público, desse elemento curricular da cultura afro-brasileira e indígena. Então, eu peguei aqui, História, no 4º ano, né? Diz o seguinte, sobre as questões de migrações, surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo, os processos migratórios para a formação do Brasil, os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos, isso está lá na BNCC. Os processos migratórios no final do século XIX, início do século XX no Brasil, e as dinâmicas internas de migração no Brasil, juntamente com as suas competências para ater nesse processo. Já no ensino fundamental maior, que a gente chama, na segunda etapa do ensino fundamental, ou os anos finais do ensino fundamental, esses conteúdos, ou essas temáticas, né, vai depender como é que a rede vai trabalhar, ele vai ser diluído em todas as séries, no caso da disciplina de História. Nós temos no 6º ano o conteúdo ligado aos primeiros povos, aos primeiros homens, lá todo um processo que surgem da África e vem povoando todo o continente, todo o mundo, o processo das civilizações africanas no mundo antigo, a África no período medieval, depois, assim, sucessivamente, no decorrer das séries seguintes, até o 9º ano, quando nós temos os conflitos africanos da atualidade e a situação pós-abolição no Brasil. Então, são temáticas e conteúdos que são espalhados no decorrer dos últimos anos do ensino fundamental. O que eu quero falar com isso? Então, já no currículo ou nas propostas curriculares no Brasil, nós já temos dispositivos legais para a contemplação desses conteúdos. E agora? Como é que a gente verifica isso na prática? Uma coisa é a lei está posta. Mas isso não quer dizer que essa lei seja aplicada na sua totalidade. E principalmente no Brasil, historicamente falando, nós temos o costume de criar leis e não aplicá-las. Ou criar leis e não verificar como essas leis são aplicadas. Quais são os controles que nós temos na sociedade para verificar se tais conteúdos já pré-existentes na lei já estão sendo contemplados. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção uma coisa importante. Para que esses mecanismos sejam aplicados no dia a dia, na sala de aula, como geralmente se fala, no chão da escola, é necessário, primeiramente, que os agentes formadores de professores, as instituições formadoras de professores, trabalhem com esses mecanismos. Se eu não tenho uma formação nesta área, como é que eu vou repassar para os meus alunos? Esse é um grande problema no Brasil, na questão, primeiro, da formação inicial do professor e, segundo, a formação continuada, que, nesse caso, parabeniza a Prefeitura Municipal de Aracaju, na Secretaria da Educação, especificamente, nesse propósito de capacitar os professores
dessa primeira etapa da educação básica para que possa trabalhar com esses conteúdos. Trabalhando com esse conteúdo, nós estamos atacando um dos males que aflige o Brasil, que é o racismo e a intolerância. Então, o racismo que é costurado dentro da nossa família, que a gente já nasce numa família racista, que é estrutural, quando a gente fala que o racismo é estrutural, porque ele está empregado nas entranhas da sociedade brasileira, e por ser estrutural, ele é muito difícil de ser quebrado. Não é impossível, é possível. Agora, é difícil, porque é uma luta constante e é uma luta diária. E nada melhor como a escola sendo um veículo de quebrar com essas amarras do racismo. Certo? Vamos lá. Então, nessa perspectiva da formação continuada dos professores, vamos imaginar um cenário. Um professor lá da primeira etapa do ensino fundamental, formado em pedagogia, nem sempre esse professor teve acesso às informações ou aos conteúdos da história, à discussão filosófica, teórica da história, metodológica da história, e se vê diante de um conteúdo como esse. Como é que vai abordar? Então, geralmente, qual é a nossa perspectiva? É pegar aquilo que está posto no livro e transmitir para o aluno. Então, o que eu quero que vocês percebam, o que eu quero trazer nessa tarde de hoje, é o que José Rufino chama de pedagogia da encruzilhada. Encruzilhada ou encruza é um nome muito interessante que muita gente tem medo. Muita gente se benze quando passa por uma encruzilhada. É necessário que nós, professores, pesquisadores, etc. e tal, tenhamos encruzilhadas sempre. É na encruzilhada que eu tenho, no mínimo, 5 possibilidades. A primeira é de ficar parado, ficar refletindo, tentando decidir, ou pegar um caminho que está sendo posto na minha visão. No mínimo 4. E esses 4 caminhos eu posso multiplicar por mais 4, etc. e tal. Então, a pedagogia da encruzilhada é a pedagogia que se estabelece numa crise, se estabelece nas incertezas, se estabelece nas dúvidas, mas, por outro lado, ela aponta caminhos, ela aponta alternativas, ela aponta possibilidades e problematizações. Se eu não problematizo na minha sala de aula, alguma coisa aí não está bom. Nós precisamos problematizar. E devemos problematizar com os próprios livros didáticos, com aqueles conteúdos que os livros trazem. Eu vou dar um exemplo. Eu estava explicando a origem do homem para uma turma do primeiro ano do ensino médio. E era interessante que o livro trazia já as discussões mais modernas, né? Passou por o PNLD, tem que estar com as discussões em dias, mas a gravura era interessante. Então, a defesa que o homem surgiu na África, através de uma tese que eu vou discutir daqui a pouco, o monogenismo, mas, no entanto, as imagens desenhadas dos homens, chamados homens pré-históricos, eram tipo ator de Hollywood. Ora, aí eu estava até brincando com os alunos, tem alguma coisa errada nessas gravuras. Como é que esse homem nasce na África, sai da África e tem essa visão lá no território africano de ator de Superman, de Homem-Aranha, Capitão América, de filmes norte-americanos? Veja que, mesmo tratando de um assunto ligado ao universo africano, o imagético, né, de quem montou o livro, reporta a uma visão eurocêntrica da população no mundo. Então, são conteúdos, são conceitos que esses professores, que nós professores, temos que ter. Porque, senão, a gente vai repetir tudo que está posto aí. E essa repetição, no mínimo, reforça o racismo estrutural e as intolerâncias, não só de cor, como também de religião. Que isso é muito sério no Brasil atual, nessa onda conservadora que assola todo o país, infelizmente. Mas vamos lá. Para isso, eu trago para vocês o seguinte, que é necessário para o professor, talvez nas oficinas que estejam agora sendo estabelecidas, não dê tempo, que isso seja um processo contínuo mesmo,
é discutir os teóricos africanos que vão falar sobre a África. Porque até então, o que a gente sabe da África é uma visão feita por estudiosos não africanos. E quando um estudioso não africano vai falar da África, traz consigo toda uma visão eurocêntrica sobre aquela região. E isso não vai traduzir, não vai chegar próximo do que os africanos acreditavam e se instituía. E aí, vamos lá. Veja que um dos assuntos do 4º ano é sobre a origem do homem. Então, o primeiro é que nós somos criados com a visão de que o homem foi criado por Deus. E acabou. A teoria ligada a um processo religioso. Ok. Por uma determinada religião. Quando a escola começa a discutir que não é bem assim, que o homem é fruto de um processo de modificações, eu não vou falar de evolução, porque ao falar de evolução, eu vou estabelecer aí uma hierarquia, e não é isso que eu quero. Eu quero mostrar para meus alunos que a nossa sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade diversificada, e devemos respeitar o não eu, o outro, nesse caso, que o outro não é obrigado a comungar das mesmas ideias, mas o respeito tem que ter. Não é ser tolerante, é ter o respeito para com o outro. Então, e já a escola começa a trabalhar também. Isso não é só a responsabilidade da escola, mas é também um atributo da escola. A escola não vai salvar o mundo. É bom que a gente coloque isso na cabeça. Ela, por si só, não salva o mundo. Ela está dentro de um bojo de instituições, inclusive a família, que ajuda na formação do indivíduo. Ora, quando se fala que esse homem surgiu através de milhões e milhões de anos, foi modificando, etc. e tal, surgiu de uma espécie bem parecida com o macaco, a primeira reação é dizer que o homem veio do macaco. Primeiro que nós, humanos, nós não gostamos disso, porque nós não gostamos de ser chamados de animais, apesar de que somos animais. Mas a gente não gosta. Que gosta de ser chamado de espécie com inteligência, com razão. É uma espécie inteligente, é uma espécie animal que tem razão, mas que destrói o outro. Então, e aí a gente fica se perguntando aí quem é o animal de quem, nesse caso. Ora, para isso, até o século XIX, é no século XIX que cria-se a tese de que o homem foi criado em vários pontos do mundo. Por isso que existem etnias diferentes, cores diferentes, etc. e tal. Ok. Com o advento das pesquisas arqueológicas, e até hoje não tem o contrário, não se prova o contrário, que os corpos mais antigos descobertos ou estudados são corpos africanos. Vem um africano de Senegal, chamado Cheikh Anta Diop, que ele vai estudar na França, vai fazer doutorado na França, na área da física. No primeiro doutorado ele não passou porque a ciência ocidental europeia não aceitava as teses que ele levantou. No segundo momento, ele é aprovado, um doutorado, isso na década de 1970, e ele vai comprovar o seguinte. Primeiro, o homem, a espécie humana, surgiu no continente africano, e do continente africano povoou os demais continentes. É a chamada tese da monogenia, quer dizer, de uma espécie só, a espécie única que sai da África para povoar todo mundo. Aí mata todas as teses racistas que até então existiam. Lembremos que durante o final do século XIX para o século XX, a eugenia, a tese de que a Europa era o centro da civilização, que a população branca era superior às demais populações, isso tudo o Diop coloca em xeque e na terra, porque ele prova por A mais B, através das suas fontes, através dos vestígios arqueológicos, que não existe outra realidade do que a espécie humana ter surgido na África e ter povoado os demais continentes, em várias levas, em vários momentos.
Uma outra coisa que ele comprova na sua tese, o Diop, é que a população do Egito não era branca, como os estudiosos até então, até a década de 70, falavam. Que veio um grupo semita da região do Oriente Médio e povoou o Egito, e por isso que o Egito era uma civilização com desenvolvimento tecnológico, etc. e tal. E ele prova, não. Quem povoou o Egito foram africanos, foram negros africanos. Ele prova por A mais B. Ele prova também que vários filósofos gregos passavam anos e anos, mais de 20 anos no Egito. Fazendo o quê? Estudando, vendo as teorias do Egito, as teorias dos pensadores africanos, levou para a Grécia e lá reformulou e colocou a cara da Grécia. Então, o que a gente entende hoje por filosofia grega, que dá a base da filosofia ocidental, europeia, etc. e tal, colonial, é uma filosofia que foi bebida na filosofia africana. Então, falta para nós, professores, esse estudo mais aprofundado desses teóricos africanos, para entender como é que esses africanos vão criar uma corrente de pensamento, como é que ele vai ser posto em todo mundo. Pronto, ok. O Diop, e outra coisa, e o Diop compartilha o seguinte, além do Egito ser povoado, criado por africanos, por negros africanos, o continente africano, por mais diversificado que mas, segundo o Diop, existem características culturais que uniformiza esse continente africano na sua diversidade. Então, fantástico, Diop. E a partir daí, e com o movimento do pan-africanismo, os movimentos já no começo do século XXI sobre o decolonialismo, é que vai colocar em xeque os conceitos europeus que estão imbuídos nos nossos livros, não só de história, como de literatura, etc. e tal. O conhecimento que nós temos hoje, no Brasil, principalmente, é um conhecimento que tem uma carga ideológica europeia e de evolução, e de combate, e de não aceitação às minorias muito grande. E aí, enquanto professores, enquanto formadores de alunos, nós temos que estar muito vigilantes naquilo que a gente está falando, naquilo que está discutindo em sala de aula, porque senão a gente pode estar reforçando todos esses pensamentos. Ora, a partir daí, de ter essa visão desses pensadores africanos, é necessário também discutir em sala de aula a vinda dos negros para o Brasil. Geralmente os livros trazem, os negros vieram para o Brasil. Gente, os negros não vieram para o Brasil. Eles não vieram a passeio. Eles não foram convidados a vir ao Brasil. Eles foram forçados a virem para o Brasil, nesse processo diaspórico, onde famílias, reinados foram desfeitos. Só que há uma coisa muito interessante que nós devemos trabalhar muito em sala de aula. É como esse negro, como esse africano, ou afrodescendentes, já nascidos aqui no Brasil, mas ainda em condição de escravo, eles vão ressignificar essa vida deles. Como é que eles vão ressignificar a cultura que eles trouxeram da sua matriz africana e, em contato com outros povos, com outras culturas, como é que eles vão se pôr e se localizar nesse mundo escravocrata. Então, quando a gente fala uma pedagogia da encruzilhada, é uma pedagogia que vem de encontro a uma imposição de conhecimento. Mas que esse conhecimento ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser produtivo, assim como Exu, no candomblé, é um elemento da dinâmica, da força, da movimentação. E a educação, ela tem que estar sempre nesse constante movimento de modificação. Porque senão a vida não anda, a gente não anda, a educação não anda. Então, trabalhar com esse universo africano no Brasil é trabalhar como esses negros que foram forçados a virem para o Brasil, eles se reinventaram. Eles preservaram suas bases culturais e introduziram novas concepções culturais aqui no Brasil. E nada melhor do que isso, do que o próprio candomblé, enquanto matriz religiosa. Então, que muitos consideram como algo demoníaco,
e aí é bom que se frise que no candomblé não existe demônio, porque o demônio faz parte do universo religioso do cristianismo e suas vertentes. O candomblé é uma outra vertente religiosa, então não tem demônio. Mas é considerada por algumas pessoas desavisadas, ignorantes nesse termo, como religiões demoníacas, né? Que tem o demônio, que é coisa do demônio, etc. e tal. Ora, o próprio candomblé, que tem sua matriz na África, ele não é africano, ele é brasileiro porque ele foi recriado aqui no Brasil com elementos também da cultura local e das influências de vários grupos africanos. Então, quem vai à África em busca do candomblé verdadeiro na África não vai encontrar, porque a religião tradicional africana tem outros elementos, que muitos dos seus elementos não foram codificados aqui no Brasil. Então, o candomblé é uma forma de materializar de como esse negro vai ressignificar a sua vivência aqui no Brasil, que foi uma vivência forçada, uma vivência da escravidão. Ele vai combater, ele vai questionar, ele não vai ficar submisso a um domínio colonial. Esse negro é um negro da encruza, da encruzilhada, que vê perspectiva, que vê caminhos, né, que vão ser traçados. Vai à luta. Ora, e aí a gente estuda esse negro, vem nos navios negreiros, etc e tal. Aí o que é que estuda, geralmente? A capoeira, o candomblé de forma folclórica e não de forma religiosa, as comidas que todo mundo gosta de comer, então vamos pegar logo pela barriga, mas a gente esquece de estudar as concepções, as visões de mundo que esse africano traz. O homem visto como uma totalidade e não como gavetas, e não como partes, como a gente está acostumado a ver no mundo ocidental desde o século XVII com o iluminismo. Então, são concepções muito diferentes. A própria mulher, em que a mulher é vista como submissa, e numa cultura africana a mulher não é submissa. A mulher está no mesmo patamar do que o homem. Inclusive, pode ter seu próprio lar sem que tenha um marido. Cria seus filhos sem que tenha um marido. E isso não vai deixá-la, como é que se diz, rotulada na sociedade. E com relação aos índios, que são os nossos povos originários, nós estamos vendo aí, na atualidade, qual é a política de extermínio total das terras indígenas e da cultura indígena. O índio é visto só no dia 19 de abril, onde pega uma pena de galinha da granja e coloca na cabeça da criança, a criança sai desfilando pela rua de índio. Não ser originário vai além de que uma pena. É discutir as formas como esses índios se organizavam, qual o impacto dessa corrida exagerada às terras indígenas no norte do Brasil, a quem tem interesse, quais os interesses estão por detrás disso. Ah, mas é uma criancinha. Ok, nem tudo a criança vai entender, mas existem formas, e vocês, professores, que sabem melhor do que eu, que estão na sala de aula, existe forma de como a gente explicar de forma mais acessível a esse aluno. De que existia uma terra, existia um dono, e alguém chegou de outro lugar e toma essa terra, se diz dono, e expulsa esses donos. Então, é lamentável tanto o genocídio como o etnocídio que ocorre com relação às populações originárias no Brasil. Por mais, e a impressão que eu tenho é o seguinte, por mais que eles gritem, as pessoas não estão ouvindo. Porque a morte, o extermínio está posto. O domínio das suas terras, a expropriação, a retirada dos índios das suas terras, também está posto. Então, existe uma política aversa a essas comunidades. E, ora, nós que somos os invasores, não os índios. Então, trabalhar com esse universo, o universo
mágico que as comunidades indígenas têm e nos repassou. Então, a sua religião, a sua religiosidade ligada à natureza, bem parecido com o universo africano, daí vamos ter uma simbiose, uma mistura do universo religioso africano com o indígena, porque elementos muito comuns, né, ligados com as forças da natureza, a valorização da natureza, e muitas vezes na escola a gente não consegue trabalhar de forma efetiva sobre isso. Então, ficando somente pontilhado em algumas datas, 19 de abril, 20 de novembro, e essa discussão, se a gente quer combater efetivamente os racismos, os preconceitos, as intolerâncias, isso tem que ser no dia a dia, diariamente. É uma luta hércula, mas nós temos que acreditar. E eu só queria, já passei do tempo, só finalizar que, já estou concluindo, que hoje os professores têm vastos títulos de literatura infanto-juvenil que lida com as questões indígenas, com as questões também africanas. Que isso dá para ser trabalhado tranquilamente em sala de aula para combater o preconceito. Como já dizia Nelson Mandela, ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas. Se tornam racistas no convívio social, certo? Agradecer imensamente essa oportunidade, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação por esse evento, a Maia e os demais coordenadores, e vamos à luta. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigada, professor Genivaldo. Uma fala sempre muito certeira e um jeito muito... com muita apropriação e também com muita militância, né? Uma fala como essa é sempre inspiradora. Muito obrigada mesmo, professor. E pode aguardar nosso convite para outras oportunidades, viu? Já esteja sabido, como diria Dona Ormelinda, minha avó. Então, aqui. Muito obrigada, professor Genivaldo. Agora eu faço, então, a minha fala, gente. A minha fala é uma fala bem curtinha, tá? E eu pretendo me resumir, então, a nossa experiência com o projeto Lápis de Cor. Bem, no ano de 2017, eu fui convidada, então, para assumir aqui a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Bem, são 74 escolas e nós precisávamos de alguma espécie de diagnóstico, né, no que diz respeito a direitos humanos e ao próprio trabalho com a educação em direitos humanos. Foi aí, então, que nós passamos a dialogar com os gestores escolares e tal, mas a verdade é que são 74 escolas, né? E a gente precisava de agilidade nesse trabalho. Então, só colocando aqui o computador na tomada. Rapidinho, gente. Espera aí. Pronto, graças a Deus. Então, o que fazer? Não daria tempo para a gente visitar todas as 74 escolas para fazermos um diagnóstico e para saber como estava a situação da educação e direitos humanos nas nossas escolas. Aí, professora Antônia, sempre uma pessoa inspirada, meu Deus, iluminada, disse: Maíra, consulte o site do PDDE Interativo junto com a sua equipe e vejam lá o que vocês acham nesse sentido. Eu achei estranho, mas, de fato, né, como ela bem indicou, consultando o site, lá estavam disponíveis uma série de informações de todas as escolas de como os gestores percebiam alguns problemas dentro do ambiente escolar. Então, um dos tópicos mais interessantes nesse sentido era justamente como é que os gestores escolares avaliavam a presença de preconceitos e discriminações nas escolas, né? Municipais, no caso. E aí estavam lá. Das nossas 74 escolas, apenas 25, né? 25 gestores cadastraram lá que encontravam nas escolas, percebiam nas escolas o preconceito motivado por questões étnico-raciais. Bem, a partir daí, nós já tínhamos um gancho.
É claro que existem outras questões, né? No site do PDD é interativo, se você marca uma coisa, você tem que responder outras 300 mil, o gestor vira e mexe não tem muito tempo, acaba marcando, né, rapidamente para poder concluir esse trabalho, dada a realidade, né, o cotidiano, a rotina escolar que é muito agitado, mas ainda assim a gente viu lá 25 escolas. A gente já tinha rodado, junto com a equipe da Coarte, né, Coordenadoria de Arte e Educação, a gente já tinha rodado essas escolas e percebido, então, uma certa resistência, não apenas por parte de gestores, mas também por parte de alguns professores, né, na área de tratar dessas questões. Os próprios direitos humanos, que são uma pauta hoje em nosso país, infelizmente, criminalizadas, né, e quem trabalha com direitos humanos no Brasil é entendido como sendo defensor de bandido, como também a própria questão étnico-racial, que está incluída dentro da pauta em direitos humanos. Como vocês já sabem, as pessoas presentes aqui, a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade é justamente essa coordenadoria que lida com a pauta da educação e direitos humanos, com foco na educação ambiental, educação das relações étnico-raciais, educação das relações de gênero, mas também as questões voltadas à violência e saúde. E foi aí, então, que eu disse, não trabalharemos sós, vamos rodar, né, as escolas com o apoio da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social. Pedimos, então, esse apoio, elaboramos o projeto Lápis de Cor, para que a gente fosse, durante o mês de março, uma semana em 5 escolas, rodando com esse projeto. O que era o projeto Lápis de Cor? Bem, o projeto é baseado no filme homônimo, né? O filme Lápis de Cor, produzido por uma cineasta negra aqui brasileira, é um documentário, e que trata justamente sobre a questão do lápis cor da pele e dos preconceitos e discriminações que as crianças negras enfrentam no cotidiano, não apenas escolar, mas também nas próprias comunidades ou famílias. E aí, então, como é que a gente fazia esse projeto? A gente começava um papo, né, com crianças, alunos do 5º ano. Por que 5º ano? Porque não são tão maduros a ponto de conseguir escamotear tanto assim as situações, nem são tão crianças a ponto de não conseguir verbalizar. Então, por isso, a gente selecionou turma de 5º ano. E a gente foi por amostragem. Uma turma de 5º ano por escola, na época eram 44 escolas, né? Então, a gente começava um papo com essa turma sobre o que é raça, racismo e tal, de uma forma muito, muito leve e simples, para que as crianças compreendessem. Logo depois, a gente exibia o vídeo, a gente voltava, depois da exibição, o vídeo para a discussão. Eles colocavam, né, situações que teriam vivido, ou que teriam presenciado, ou mesmo situações que eles teriam perpetrado, né? Eles teriam reproduzido esse racismo. E, por fim, então, as crianças faziam um desenho de si mesmas, né? Conforme elas achavam que são ou gostariam de ser. Bem, para nossa surpresa, o projeto idealizado para apenas 5 escolas no mês de março, o projeto foi incrível, né? Teve um resultado muito bom, e aí, então, eu procurei a assistência social, enjoei, porque não tem outro termo, enjoei demais aquele povo, para que a gente estendesse, então, o projeto e fôssemos para todas as 44 escolas da rede. Passamos 2 anos rodando todas as 44 escolas. Em algumas escolas, nós percebíamos uma certa resistência, ou por parte da gestão, ou por parte do professor. Em outras escolas, nós percebíamos uma grande abertura ao tema. E aí não cabe a nós agora condenar algumas escolas ou bater palminhas, parabenizar outras. A gente sabe que é uma temática difícil, diz respeito ao nosso cotidiano, diz respeito às nossas dores, diz respeito às nossas vivências. E, às vezes, diz respeito à vivência do outro e que a gente desconhece, ou que a gente desrespeita. E perceber a si mesmo como sendo uma pessoa racista,
como bem disse o professor Genivaldo, se a sociedade é racista, se o racismo é estrutural, é porque eu sou também, né? Não é porque o outro é porque eu sou também. E todos nós somos em algum nível, em algum grau, né? E esse racismo é reproduzido, muitas vezes, por várias pessoas. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, nós vivemos, assim, as situações mais emocionantes que se possa imaginar, né? A gente chegar em uma escola, por exemplo, a gente deixava a sala em formato de U, né? Os alunos se sentavam em formato de U, e aí na frente a gente colocava a tela, projetava, botava o som e tudo mais. Numa das escolas, um menino sentou lá no canto para depois do U. Então, ele ficou completamente isolado. E era um menino da pele mais escura que havia nessa turma. E ele se isolou lá no canto e ficou acompanhando o projeto. E ficou na sala de aula sem nem sequer olhar para nós e sem acompanhar o projeto. E a gente conversando. E eu olhando para ele, observando, né? Enquanto uma outra pessoa da assistência também conversava, e todo mundo ali junto, e eu observando o comportamento dele, observando a linguagem corporal dele, até que num dado momento, depois que a gente exibiu o vídeo, aí a gente voltou a perguntar, e aí, gente, o que é o racismo? Esse menino nem sequer levantou a mão, ele gritou de lá do cantinho da turma, racismo é eu nunca ter sido abraçado nessa escola, e eu já estudo aqui há não sei quantos anos. Então, foi quando ele soltou, né, esse grito. Eu lembro que a professora estava em sala, né, diante da presença, então, quer queira, quer não, de uma representante da Secretaria de Educação, que sou eu, a professora procurou, assim, um lugar, coitada, para se esconder, para morrer, né, pela situação passada. Eu disse, professora, calma, tá? Essa situação aqui é o que há. E eu sei que muitas vezes a senhora pode não ter percebido, depois que acabou o projeto, que a gente conversou, amenizou a situação e tal, nós fomos com a professora na sala dos professores e ela disse, Maíra, eu nunca percebi. Como foi que eu nunca percebi que eu nunca abracei um aluno meu? Né? E ela, trêmula, mão gelada, assim. E aí a gente teve uma conversa sobre isso e tal. Quando a gente fala sobre o racismo, a gente fala também sobre coisas que a gente não percebe, gente. Práticas que a gente não percebe. Coisas que passam ao largo da nossa atenção, da nossa percepção. Eu lembro de uma outra escola em que nós fomos, e aí, na hora de falar se alguém já tinha vivenciado uma situação racista, se alguém já tinha sofrido com racismo, a menina disse, o meu pai dá mais atenção à minha irmã e chama ela de galeguinha, branquinha, lindinha, princesinha, e comigo ele chama de, peço perdão pelo termo, mas foi o que a menina disse, e todo mundo aqui conhece esse termo, nega preta do sovaco fedorento. E existia até música, né? Eu cresci escutando essa música, que me era também atribuída. Então, vejam só o tanto que essas situações marcam crianças, o tanto que essas vivências acerca de si mesmos, de sua identidade, o quanto que isso é sofrido, né? Meninas e mais meninas nas escolas dizendo o quanto que queriam poder mudar seus cabelos, que não queriam cabelos crespos ou cacheados, né? Queriam cabelo liso. Queriam ter os olhos menores, queriam ter o nariz mais afilado, queriam ter, né, uma boca rosa, elas queriam ter outras feições. Isso ocorre, nesse caso, ele foi detectado com crianças de 10 anos de idade. Mas a gente sabe, Dona Ormelinda, mais uma vez, que eu não me canso de falar dela, Dona Ormelinda, saudosa, minha avó, dizia, é de pequeno que se faz grande. Pequenas as crianças já sofrem com essas situações. Muitas vezes, obviamente, no ambiente escolar, muitas vezes no ambiente familiar, né? E aí cai para nós a pecha de que
A educação resolve tudo. O único caminho é a educação. A educação resolve tudo. Mas existe uma dificuldade real da gente desconstruir aquilo que a criança vivencia dentro de casa. Aquilo que é afirmado e reafirmado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó ou pelos seus tutores, né? É muito difícil. Bem, o que eu quero dizer a vocês é, o projeto Lápis de Cor rodou todas as 44 escolas que na época ofertavam turmas de 5º ano. Nós conversamos, então, em todas as escolas com pelo menos uma turma. Os resultados foram realmente impressionantes. Se as crianças não nos dizem conceitos tão complexos, o racismo é um sistema de opressão, obviamente, é um menino de 10 anos, né? 11 anos, dependendo da distorção e idade séria, a gente pode pegar até de 12, 13, né? Então, eles não têm esses conceitos tão elaborados, academicamente falando, mas eles têm a vivência. Eles têm a vivência, eles têm a percepção, eles sabem do que eles passam e eles sabem muito bem do que vivenciam. Eu vou fechar a minha fala falando de um outro caso. Também do ano de 2017. O ano de 2017 foi, de fato, o meu ano aqui na CEMED. Foi babado. Minha gente, foi babado. Enfim, 2017, mês de junho, Semana do Meio Ambiente, nós estávamos programando uma série de ações, levar crianças para essa cidade inteira. A gente queria a rede municipal na rua, os meninos conhecendo Parque da Sementeira, Parque do Poxim, Parque dos Cajueiros, Oceanário e tudo mais. Colocamos uma série de técnicos aqui do DEB para acompanhar esses passeios todos, contatamos escola, acertamos transporte e tal, beleza. Teve um dos dias em que deu um chabu, o técnico adoeceu e não podia ir para o Oceanário e calhou de eu dizer, não, eu resolvo. Em vez de ficar aqui, então, controlando todos os ônibus e toda a coisa toda, né, saber dos técnicos como estava, como não estava e tal, eu pessoalmente fui para o Oceanário nesse dia. E aí eram alunos de uma escola do Santa Maria, né? Essas escolas do Santa Maria que tiram leite de pedra, assim, são absolutamente encantadoras, né? Como todas as demais da rede. E aí, então, era uma turma lá, crianças, né, correndo, brincando, o Oceanário, né? E o tubarão, e a tartaruga, e o não sei o quê, e o peixe e tal, e isso e aquilo outro, os meninos lá empolgadíssimos. Chegaram perto de mim e disse, tia! Eu disse, oi, tia. Ele, tia, traga a gente sempre aqui, viu? Eu disse, beleza, mas repare, a gente está lutando também para que você possa vir aqui com o seu pai, com a sua mãe, ou então com alguém que possa lhe trazer, algum outro adulto que você conheça e tal. Ele disse, não, tia. Aí eu disse, não, você só quer vir com a escola? Aí ele disse, porque se eu vier com alguém, com outra pessoa sem ser a escola, vai ter o badileje. Badileje? Tia, é quando os homens param assim a gente e diz, para aí, vagabundo, levante a mão na cabeça, vamos lá para o badileje. Esse menino, depois eu perguntei a ele o nome, a idade e tudo mais. Esse menino negro, morador do bairro Santa Maria, tinha 4 anos de idade e sabia muito bem que em certos lugares da cidade ele não é bem-vindo. E ele sabia muito bem da força e da opressão do sistema racista em cima dele. Então, é com a força dessa fala dessa criança de apenas 4 anos de idade que eu me despeço de vocês, reafirmo a importância do Ileiuê e de outras tantas formações nessa temática que possam surgir, para que outras crianças, outros adolescentes, outros adultos não pensem mais que a cidade é demarcada e que certos lugares não pertencem a eles. Que lugares na cidade não pertencem a eles, que frentes de trabalho não pertencem a eles, que a universidade não pertence a eles e outros tantos espaços que devem ser, acima de tudo, inclusivos para todos, para todas, para todos, tá? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês todos aqui. E então agora a gente passa para a fala do professor Luiz,
que teve que ser gravada, ele não teria disponibilidade hoje, né? Sheila, está com a fala aí do professor Luiz? Sim, Maíra, já estou passando, viu? Pronto, obrigada. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite por parte de vocês, né, por parte de Maíra. Muito obrigado mesmo. É muito importante, eu sempre gosto, né, de trabalhar essa temática, porque ainda é uma temática que desperta interesse de professores, interesse de estudiosos, mas que ainda existe um percalço muito grande acerca do conteúdo, né? Estamos falando de cultura africana e cultura afro-brasileira há um bom tempo, né, aqui no Brasil, mas ainda existem percalços enormes, problemas enormes, para que seja discutido. E eu acho que esses eventos é uma oportunidade ímpar que a gente tem exatamente para estar conversando, para estar dialogando com outros professores, com outros profissionais, para que a gente possa, né, melhorar o conteúdo, para que a gente possa evoluir tal conteúdo nos parâmetros curriculares, né, estaduais, currículos nacionais, enfim, não só aqui, mas em eventos universitários, debates extras que a gente sempre tem que estar debatendo para que possa esse conteúdo avançar cada vez mais, né, e chegue de fato da forma como tem que chegar para os estudantes brasileiros, nesse caso, sergipanos, né? Então, eu sou Luiz Paulo Bezerra, né? Sou graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, sou mestre também pela Universidade Federal de Sergipe, no curso de História, e hoje eu estou fazendo doutorado, né, em Sociologia, também pela Universidade Federal de Sergipe. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, agradeço profundamente. Pois bem, antes de falar da temática em si, eu acho que é importante falar o que levou, né, o que me levou a estar discutindo esse conteúdo na universidade. Esse trabalho foi um trabalho monográfico, né, um trabalho que exigiu bastante, apesar de ser monográfico, foi um trabalho que exigiu muita pesquisa, né, muita leitura também. Então, o que é que a gente vai estar trabalhando aqui? Os currículos de ensino de história, e conteúdo específico, África, africanos e afro-brasileiros nas expectativas de aprendizagem das propostas curriculares estaduais. Na verdade, esse trabalho monográfico, ele foi um projeto de pesquisa, né? Eu estava à frente desse trabalho, juntamente com outros alunos de graduação, e aí a gente construiu esse projeto e dividiu, né, tal conteúdo entre 3 estudantes. No caso, eu fui um deles. Então, esse trabalho é um projeto, né? A monografia, ela está disponível para vocês também. Qualquer coisa eu posso passar no final para vocês, né? Maíra pode passar para vocês no final. Então, é um trabalho que foi feito com base num projeto muito amplo acerca desses parâmetros curriculares estaduais. Vou passar aqui. Então, esse objetivo, né, tem como base analisar de forma detalhada 2 elementos fundamentais das propostas curriculares estaduais do ensino médio. Nesse caso específico, foi colocado aqui como ensino médio em 16 estados brasileiros, né? As expectativas de aprendizagem e os argumentos das justificativas para a inclusão de temas ligados à África e à cultura afro-brasileira no Brasil, além de apresentar as principais discussões que circundam os PCNs e os percalços existentes na implementação definitiva de algumas políticas públicas, né, principalmente voltada para a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Então, é um projeto que faz parte de uma pesquisa bem ampla, né, juntamente com outros estudantes,
E, particularmente, nessa apresentação, eu vou estar falando sobre as expectativas de aprendizagem e os argumentos das justificativas para a inclusão desse tema tão importante e tão debatido ainda hoje. Então, o trabalho está dividido, né, esse trabalho, a apresentação está dividida em 3 partes, e aí eu vou falar especificamente das tipologias, nesse primeiro momento, das tipologias que vão levar a nossa análise, né, o que é que vai nortear o nosso conjunto de tipologias, né, o que é que vai levar o nosso trabalho. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Foram diversas tipologias, né, o qual a gente foi trabalhar, foi buscar as respostas para isso. Então, nós utilizamos referências, né, como os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem as referências que levam em temática a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Então, quais são as referências que esses PCNs eles vêm trazendo para a gente? Como é que eles estão tirando esse conteúdo e passando, né, para os currículos? Então, as referências foi uma análise nossa também. A finalidade da proposta, por que estudar a cultura afro-brasileira, estudar a cultura africana? Qual o conceito de história esses parâmetros curriculares nacionais eles estavam passando naquele momento, né? Esse foi um estudo até 2013, então a gente começa em 2003 e vai até 2013, né? Mas eu vou falar um pouco também para vocês até os dias atuais, é uma análise nossa ainda, né? Até os dias atuais, vamos estar falando um pouquinho sobre isso também. Então, qual é a ideia de história? O que é que o currículo vem trazendo sobre o conceito de história? Porque a gente faz uma referência, a gente faz uma análise qual o conceito de história está sendo trabalhado e como ele chega à cultura africana e à cultura afro-brasileira. Como é que esses personagens da cultura africana e da cultura afro-brasileira, ela vem sendo trabalhada também pelos currículos nacionais, né? E como isso é colocado em prática também nos livros de história. Como os professores abordam também essa temática. Então, tudo isso foi trabalhado, foi discutido nesse projeto de estudo. Organização curricular também, a gente analisou 16 estados, né, 16 currículos, né, de estados diferentes aqui, do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então, a gente fez questão de analisar e tirar amostra de vários estados aqui no Brasil, até 2013, né? Então, como é que estava organizado esse currículo? O que é que vem primeiro? Qual é a lógica do currículo? Então, tudo isso foi analisado pela gente. Ideias de África e da cultura afro-brasileira. Como é que os parâmetros curriculares nacionais, estaduais, eles vêm trazendo esse debate? Quais são os debates sobre a África? Quais são os debates trabalhados acerca da cultura afro-brasileira? O que é que eles trazem nessa proposta curricular que faz com que os livros sejam trabalhados e com que a gente, como professor, nós como professores, também como é que nós vamos trabalhar isso em sala de aula, né? Então, assim, a análise ela foi bem rebuscada, ela foi feita, né, ela foi trabalhada em cima de um conhecimento de uma vasta, né, literatura de ponta que trabalhava sobre essas questões. Então, a gente foi buscar ponto a ponto acerca dessas 15 tipologias que nós vamos trabalhar. Justificativas também, expectativa, quais são as justificativas utilizadas para utilizar, porque a gente sabe que tem que ter uma justificativa por trabalhar tal temática. O que é que eles estão propondo para a gente? Qual a justificativa? Qual a ideia? Qual a expectativa? Ela é trabalhada também ao longo das propostas curriculares, né? Quais são as expectativas que vão trabalhar? Tempo e espaço. Esses personagens, onde eles estão inseridos? Em qual tempo eles estão inseridos? Porque isso faz toda uma diferença na hora que a gente vai passar esse conteúdo para a sala de aula. Isso faz uma diferença enorme. Qual o tempo que está trabalhando esse personagem, qual o espaço também, qual o lugar em que esses africanos, em que esses afro-brasileiros estão sendo trabalhados e apresentados dentro de sala de aula, né? Como que os livros, como é que essas propostas curriculares elas vão trazer essa temática. Então, isso é importante para a condução da aula, para a condução também desse conteúdo para todos os nossos alunos,
porque isso vai impactar diretamente na aprendizagem, no ensino e aprendizagem do estudante acerca dessa perspectiva, né? Então, qual foi a primeira parte que a gente trabalhou? E aqui eu coloquei para vocês, questão de colocar para vocês, qual foi a temática específica que eu trabalhei nesse projeto monográfico. Está aí os recentes debates historiográficos sobre a África e afrodescendentes, o exemplo da revista Afro-Brasileira. Então, o que foi que eu fiz? A proposta foi partir de 2003, né, quando surge a Lei 10.639. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a analisar todas essas propostas curriculares. E aí eu fui diretamente para o meio acadêmico, para o métier acadêmico, né, de onde está saindo esses estudos que estão fazendo frente às novas propostas curriculares. Então, fui especificamente nesse métier acadêmico e na principal revista que traz exclusivamente esses estudos. Então, fui analisar a revista Afroásia, né? Ela é baiana, se eu não estiver enganado, é uma revista baiana. E tá, desde 2000 até 2020, eu analisei, ela estava em circulação. A última edição da revista é de 2020, ou seja, creio que ela ainda está em circulação. Então, o que acontece? Eu fui na principal revista que nós temos hoje no Brasil, que eu tinha, né, naquele momento, para poder analisar quais são os estudos que estão sendo debatidos de 2003 a 2013. Então, foi um marco temporal de 10 anos que foi analisada por mim acerca dessa revista. Qual o perfil da revista e o critério da avaliação? Então, foi o primeiro momento que eu analisei essa revista, foi o perfil da revista. Então, vi que ela era somente exclusiva para o conteúdo da cultura africana, da cultura afro-brasileira. E o critério de avaliação também. E aí, eu fui aprofundando e fui analisar os recentes debates historiográficos sobre a África na visão de alguns autores. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu consegui fazer uma análise, eu consegui fazer uma ponte do que a revista estava falando naquele momento e do que as nossas propostas curriculares elas estavam trabalhando. Eu fui ver se tinha uma aliança, né, com esses conteúdos. É um novo momento, né, da educação brasileira, com a Lei 10.639, é um novo momento. Então, esse novo momento traz novos conteúdos, novos estudos. Então, fui fazer essa análise, tanto nas propostas, quanto também nessa revista Afroásia. E eu vi, até certo ponto, um casamento ideal. As revistas a revista estava trazendo, naquele momento, diversos artigos, diversos ensaios, acerca de um debate interessante, que é a questão da identidade. Né? Da identidade, a questão do sujeito. Como que esses materiais estão se referindo diretamente na identidade das pessoas. Como esses materiais estão interferindo na questão de como nós negros nos vemos e de como os materiais que falam da gente também ele é visto. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento da minha própria pesquisa. Então, esses estudos aí revelaram que os recentes debates estão seguindo o viés da questão da pluralidade cultural, da identidade, que eu não coloquei aqui, mas fala muito da questão da identidade, e do multiculturalismo. Temáticas que naquele momento eram recentes, temáticas que ainda são atuais, a questão da pluralidade cultural, do multiculturalismo, dos estudos pós-coloniais, são estudos ainda nas ciências sociais, na questão da história, é muito trabalhado ainda, né? Eu que venho agora, né, estou mergulhando, estou me inserindo no conteúdo sociológico, né, lá na universidade, e vejo também que os estudos pós-coloniais são estudos ainda bem frequentes e que tratam exatamente desses processos multiculturais que vão estar acontecendo. Então, isso, né, começa desde a guinada cultural, desde a guinada histórica lá do centenário da abolição e vem sendo trabalhado até hoje. Logicamente, com os novos olhares, com novas ideologias, né, com novas temáticas, mas que esse campo de estudo é um campo ainda muito fértil e que nos leva a temáticas interessantes acerca da cultura africana e da cultura
da cultura afro-brasileira. No outro momento, eu fui trabalhar agora, acho que a questão principal da minha discussão, que é exatamente as expectativas de aprendizagem, quais são as principais expectativas de aprendizagem que vem sendo trabalhada, e eu parti do pressuposto da crítica, né, e das comemorações que a gente tem a partir do surgimento da Lei 10.639. E aí, entre críticas e comemorações, os 10 anos da Lei 10.639. Então, eu fiz uma análise acerca da lei, dessa lei, né, 10.639, e eu discuti acerca do que é que deve ser comemorado. Então, é importante, muito importante, que a lei exista, é importante ter algo que ampare as nossas discussões, que ampare as nossas análises, que ampare os nossos conceitos acerca da cultura afro e da cultura africana. Então, nesse material eu coloquei que tem que se comemorar, né? Tem que se comemorar os 10 anos da Lei 10.639, mas não podemos ficar sentados ficar sentado em cima da lei. É preciso que haja, né, uma motivação maior, é preciso que haja complementação de lei, como a gente sabe, né, que exige diversos estados a complementação das leis, né, materiais que são produzidos, artigos que são produzidos, eventos como esse que a gente está discutindo, são eventos importantes que avançam acerca da lei, né, vão além da lei, mas também é importante a gente colocar em discussão aqui de como esse material ele vem sendo trabalhado nos estados, de como esses materiais eles vêm sendo conduzidos pelos professores, conduzidos pela gestão escolar, conduzidos pelos próprios estados. Então, é um debate que precisa ir além da lei. É preciso que a gente construa um campo de diálogo como este, né, entre outros que nós temos, mas é preciso que a gente construa, de fato, caminhos objetivos para que essa lei, de fato, seja implementada. Para que não fique somente no discurso, para que não fique apenas em debates esporádicos ou momentâneos, como em datas comemorativas, é preciso que haja uma continuação da universidade, né, que parte esses estudos da universidade até o campo do ensino básico, né, do ensino médio e do ensino básico como um todo. Então, é de se comemorar, né, é de se comemorar bastante. Esses 10 anos aqui, gente, eu não quis mudar porque foi do momento em que eu analisei. Então, a Lei 10.639, ela estava fazendo 10 anos, né, quando eu elaborei esse material. Então, eu não quis mudar, certo? Deixando bem claro aqui. E aí eu fui para as expectativas. Quais são as expectativas de aprendizagem que mais estão sendo cobradas, né? Estão sendo cobradas dentro dessas propostas. São várias propostas, né? São várias expectativas, mas ainda expectativas que estão dentro, são expectativas de aprendizagem que estão dentro de outros contextos. São expectativas de aprendizagem que não são carro-chefes, que não conduzem outras temáticas. Parece que a cultura africana e a cultura afro-brasileira, dentro do nosso material, ela é conduzida por outros conteúdos. Né? A gente não inicia falando sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira. É muito perceptível nos livros didáticos, eu sou professor, né, além de pesquisador, sou professor também, trabalho no ensino médio, trabalho no ensino básico, e vejo que tais temáticas tais temáticas da África e da cultura afro-brasileira, elas estão inseridas em outros contextos. Ela não é o carro-chefe. A gente não começa por eles. O que isso implica, o que isso prejudica diretamente na forma que a gente conduz nossas aulas, na forma que a gente apresenta o conteúdo para os alunos. Nos dá a aparência que o nosso material, ele não abarca o que deve ser colocado, o que deve ser enfatizado sobre a cultura África, sobre a cultura da África e da cultura afro-brasileira. Então, a gente tem um problema muito sério quanto a isso, né? E na parte 3, estou adiantando um pouco porque o tempo está limitado, né? Para que vocês fiquem na questão do debate, acho que o debate é muito importante para isso.
Pena que eu não vou estar presente, né? Mas, enfim, o debate é muito importante para isso. E no final da minha apresentação, o que foi que eu fiz, né, do material? Eu fui ver os argumentos e as justificativas, né, os argumentos que vão justificar a inclusão da cultura africana e afro-brasileira nos currículos estaduais brasileiros de história, né, focado para o ensino médio. Gente, e assim, a discussão dentro das propostas curriculares, assim, ela é muito bacana. Ela é muito bacana. As propostas curriculares nos dá espaço para a gente falar sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira, mas existe um desacordo com o livro didático, né? Eu acho que a proposta ela nos dá o caminho, mas quando a gente chega para o livro didático, parece que se perde essas propostas, né? E vai para outros caminhos. Mas assim, o diálogo com a literatura ela é perfeita nesses parâmetros curriculares nacionais. Eles utilizam historiadores focados na temática, eles utilizam historiadores que estão inseridos dentro desse conteúdo, né? São autores de grandes gabaritos, eles utilizam tudo isso. A estrutura dos parâmetros curriculares nacionais que vão falar da cultura africana e da cultura afro-brasileira, também assim, ela é impecável, mas, para finalizar, eu não consigo ver uma aliança completa entre o que se diz e o que se faz. Entre o que se fala, o que se mostra nas propostas e o que é apresentado no ensino básico para a gente. Então, eu como professor, né, como professor do ensino médio, do ensino básico em si, eu percebo que falta esse diálogo, né? Eu percebo que eu de ensino privado, né, principalmente ensino privado, eu vejo que falta esse diálogo do que se conduz, do que se passa para a gente no material e do que a gente pode passar para os estudantes da rede pública, da rede privada aqui no Brasil, gente. É isso, né? Fechei meu tempo, agradeço profundamente o convite que foi feito para mim. Meninas? Corra linda! Sheila, tá transmitindo? Sim, Maíra, estamos transmitindo. Pode encerrar. Pronto, gente. Então, essa foi a nossa mesa redonda. Ela dá ensejo, então, às discussões que serão efetivadas pelos facilitadores, tá? Pedimos 1000 desculpas a vocês pelo atraso mais uma vez de hoje, mais uma vez problemas técnicos, enfim. A gente sabe o quanto que isso está sendo complicado, né? Bem, deixo vocês nas melhores mãos, né, possíveis. Lia e Dani na educação infantil, Suzana e Bruno, anos iniciais, João e Sandra, anos finais. Um cheiro imenso, imenso, imenso. Boas oficinas para todas, para todos, para todos. Cheirão.